Ele tem... Nós voltamos! Nunca vão entender esse amor! Vasco da Gama! Pra sempre! Vou te amar! Amor. Pra onde que o Vasco vai? Pras cabeças! Família, se você não comemorou a vitória contra o Fortaleza dessa forma aí, ou tá nesse pique, nesse clima, nessa segunda-feira, porque amanhã tem decisão pela Copa do Brasil, tem alguma coisa errada. Tiagão, isso é cena. Cena? O Vasco ganha, a vida melhora, cara. Tudo acontece. Porra, cena. E aquele sentimento ali que o torcedor passou, vou até botar a rede social dele aqui, porque o que eu ri desse cara, meu Deus, eu me enxerguei nele comemorando a vitória do Vasco. Vasco, me entrega um bom momento, pelo amor de Deus! É assim que começa esse vídeo, nessa segunda-feira, uma segunda-feira abençoada pra você e família, e vamos que vamos, família. Nesse vídeo, quero falar aqui sobre os adversários do Vasco, né? Amanhã a gente tem uma decisão pela Copa do Brasil contra o Operário, inclusive vou trazer aqui uma resposta do treinador deles falando sobre essa partida, decisão, jogo da vida, o Operário que vem numa sequência positiva. Vamos destacar aqui, falar um pouco também do Clássico no sábado, porque o Série C tem vários desfalques aí, jogadores de saída do nosso Vascão, a barca vai zarpar, e o Jair, eu não sabia, o Jair ganha muito bem no Vasco, família. Eu não sabia disso não, é muito papel colorido que o Jair ganha. E quero trazer aqui algumas opiniões. Thiago Leifert falou bastante sobre a vitória do Vasco na live dele de hoje, destacou o lateral direito do Vasco, o mala sem alça do Mauro César, também elogiou ali a vitória do Vasco e destacou também o PH, então vale a pena nesse vídeo aqui a gente exaltar o nosso lateral direito que está jogando muita bola. Nesse sentido, claro, vamos destacar aqui também um corte ali dos bastidores, né, que a Vasco TV divulgou, do Pedrinho, do Diniz, falando sobre essa vitória, claro, e projetando aí a sequência que o Vasco tem nessa temporada. E família, esse corte do Pedrinho que a gente vai colocar, e aposto que, né, a galera que vai acompanhar esse vídeo aqui, a maioria já assistiu, né, os bastidores ali. Quando o Vasco ganha, a galera já vai lá nos bastidores. Cara, mostra, assim, pelo menos pra mim, porque eu apoio aqui o Pedrinho, entendendo que ele tá cometendo erros, acertos, mas respeito, amor pelo clube, há muito tempo a gente não vê, e esse cara demonstra, família. E nesse vídeo você vai acompanhar. Claro, se você não acompanhou, então chega aí, que tem muita resenha nesse vídeo, mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Família, vamos seguir a nossa resenha e já com o treinador do Operário. Se eu não me engano, é Bruno Pivetti. Me corrijam aí se eu tiver errado. É alguma coisa Pivetti, família vascaína. Ele falando dessa decisão de amanhã. Olha só, o áudio não tá muito legal, mas aí não é culpa do Thiagão, não. É do canal lá do Operário, mas dá para entender, pra gente resenhar sobre essa partida de amanhã. Olha só. Agora temos uma verdadeira final de campeonato contra o Vasco na Copa do Brasil. A gente desliga a chave da Série B e foca absolutamente agora no confronto que teremos na terça-feira, que será um confronto muito difícil contra um gigante do futebol brasileiro dentro dos seus domínios, mas a gente vai ter humildade suficiente para se preparar da melhor maneira para poder fazer uma grande partida lá em São Januário na terça-feira. Eu sei que o Vasco não jogou nada no primeiro jogo, né? Achou um gol ali, um golaço por sinal do Nuno Moreira, mas dava, né? Trazer um resultado melhor pra cá. Felipe Coutinho fez uma cagada no jogo lá, foi dar um lançamento de peladeiro, saiu o gol dos caras. Mas família, a gente sabe, né, que eles vão chegar aqui jogando a vida, com muita vontade, com muita raça. Entendo que vai ser um jogo diferente, a galera tá até destacando isso aqui nos comentários e eu concordo plenamente, né? Uma visão de jogo que eu concordo plenamente, porque o Vasco encarou um Lanús, o Vasco já melhorou naquela partida, mas um Lanús jogando em casa, buscando o jogo, né? Atacar. No jogo de sábado contra o Fortaleza, eu falei isso aqui no pré-jogo, né? O Fortaleza joga e deixa jogar. Não é um time que joga atrás sendo reativo. Agora, nesse jogo contra o Operário, por mais que o treinador comentou isso aí, né? Que a maioria das partidas tem o controle do jogo, tem o domínio da bola, né? A gente entende que o Operário vai ser um time reativo, jogando fechado. E aí já é uma outra dinâmica pro Vasco do Fernando Diniz. Mas assim, com todo respeito ao Operário, né? O presidente falou aquela graça. O Vasco tem que passar amanhã para manter essa fase positiva aí, o clima, né, excelente, e aí também visar já o jogo contra Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Mas a sequência é positiva, família. Tá aqui, ó. O Operário empatou, né, ali com o Vasco na Copa do Brasil. E se você pegar os jogos ali antes dessa partida, tava oscilando. Perdeu pro Curitiba, não estava tão bem assim. Estreia ganhando fora de casa do Criciúma, mas depois tendo resultados negativos. Mas desde essa partida contra o Vasco, olha aí, ganhou do América Mineiro.
ganhou fora de casa do Cuiabá por 3-2 e ganhou do Botafogo de São Paulo por 3-0. Time esse que goleou, por exemplo, o Atlético Paranaense. Grande abraço, hein, Capelani? Eu sei que ele não vai assistir esse vídeo, mas olha que satisfação o Capelani está sofrendo. Vai subir, hein? E tá aqui, família, ó, o Operário, né, com essas vitórias, 3 vitórias seguidas, subiu ali para quinta colocação. Inclusive, né, a gente trocou uma ideia no momento que saiu o sorteio, que o Vasco ia enfrentar o Operário. Eu falei, o Vasco pegou um dos confrontos mais complicados, porque até eu falei, né, eu tava assistindo o influenciador, analisando a Série B, e ele falou que ele colocava o Operário como um dos times para disputar a Série A do ano que vem. Então, jogo complicado, difícil, mas no nosso Caldeirão não tem conversa, não tem resenha, a gente tem que passar para a próxima fase da Copa do Brasil. Rapidamente falando aqui sobre o confronto de sábado, tá aqui, ó, além de Canóbio, né, que me parece que passou por uma cirurgia no rosto, Facundo Bernal, Lima, Cano. Fluminense também não terá Nonato contra o Vasco. Me parece que o Ganso deve retornar nesse jogo aí contra o Vasco. Mas vários desfalques, né? O Vasco vai ter o desfalque ali do Felipe Coutinho, já até resenhei isso com vocês. Sei que é um jogador que tem que ter sequência, né, com o Fernando Diniz pra gente entender se ele vai evoluir ou não, mas eu quero ver o Vasco sem o Felipe Coutinho, né, com um time mais leve. Imagino que o Diniz vai optar pelo Nuno ali no meio campo, de repente jogar um atacante aqui pelo lado. Vamos observar esse Vasco aí sem Felipe Coutinho. Seguindo a nossa resenha, pra gente falar dessa possível barca, e a gente entende que vai acontecer, né, a família vascaína, pelo comentário ali do Fernando Diniz na coletiva, né, comentário pela resposta dele em relação ao Jair, que tá segurando o Jair, porque de repente, né, pode ter uma negociação aqui no Brasil, e aí ele jogar pela Série A, né, porque se ele completar 7 partidas, não vai poder se transferir para nenhum time aqui. Mas vamos lá, vamos por partes, né? Tá aqui, informação do canal Na Torcida Vascaínos. Jean Davi, o Tijuana e o Querétaro, é isso mesmo que fala? Querétaro, sei lá, família, do México, estariam observando o Jean Davi para a janela de transferências do meio do ano. Quem está de olho no atleta também é o Colo-Colo do Chile, mas o salário do jogador é muito alto para o futebol local. Ah, não vai com Deus, né? Jean Davi não dá, não. Eu estava até vendo em algum lugar, não sei se vocês estão acompanhando, o Maxime me parece que está se destacando lá no futebol dos Estados Unidos, né? Então assim, Jean Davi, vai com Deus. Vai com Deus. Eu falo isso aqui algumas vezes com vocês, né? A contratação do Lloyd eu ainda entendo, porque é um cara de velocidade. E o Vasco sente falta desse perfil. Tem poucos jogadores com essa característica. A do Jean Davi, eu não entendo. Acho que foi assim, um erro, mas um erro muito grande. Marcelo Santana falou que não participava desse processo, só ali a papelada, né? Então Felipe, Pedrinho, Scouts, assim, não dá pra entender a contratação do Jean Davi. Por quê, Thiago? Ele é muito ruim? Não é que ele é muito ruim, mas a característica dele, cara, não encaixa no Vasco. Não encaixa, não tem por que contratar o Jean Davi. Então vamos torcer para que, né? Olha lá, pipa, como é que fala? Tem fala isso aqui direto, deu um branco agora. Linha na pipa, é isso. Família, sobre o Pumita também, ó, vamos lá. O lateral direito, Puma Rodrigues, provavelmente deixará o Vasco na janela de meio do ano. O motivo principal seria a falta de espaço no elenco vascaíno. O jogador entende que não terá muitas oportunidades e ainda tem ambições de jogar uma Copa do Mundo de 2026. A falta de atuações poderia comprometer seu futuro na seleção uruguaia. E aí, o que você acha? Vai com Deus também? Não é um jogador ruim, né? Não é. Mas, realmente, é difícil você imaginar o Pumita ganhando a vaga do PH. E, sinceramente falando, né, eu falo isso aqui direto, né? Se tivesse a fusão aí, Dragon Ball Z, Pumita e PH, daria um lateral bom, hein? Porque o Pumita, ele bate na bola melhor que o PH, né? O Pumita cruza muito bem. Mas eu acho que tá, assim, nível muito distante. O PH, quando não joga pro Pumita jogar, é uma disparidade muito grande. Muito grande. O PH tá muito acima do Pumita nesse momento. Aí tu fala, né, que futebol realmente é complicado. Olha isso. O Vasco, quando contratou o Pumita, a galera, né, 777, não sei o que, lateral de seleção, pá, tá se destacando no Nacional, me pega o PH pra compor elenco, né, reserva do Juventude, vai pro Galo, mal jogou, mal vestiu a camisa, tanto que a mídia mineira fica esculachando aí quando joga contra o Vasco. Agora não, que ele tá mudando esse cenário, inclusive a gente vai falar dele aqui. E aí o cara assume a titularidade e, como eu tô falando aqui, tenho certeza que você vai concordar comigo, é muita diferença hoje. Então, né, vamos ver o que vai acontecer aqui com o Pumita, não deve também ganhar pouco. Eu, né, nesse sentido, o jogador querendo sair, eu não vou, né, discordar dele não. Vai com Deus, com Puma Rodrigues, família. Agora falando aqui sobre o Jair, porque, né, o GE levantou essa informação, tá na tela para vocês, ó. Jair tem hoje o 5º maior salário do elenco vascaíno, ficando atrás apenas de Coutinho, Payet, João Vitor e Verratti. Internamente, parte da diretoria avalia que, para justificar o patamar salarial, o volante precisa ser titular ou peça indispensável, o que não tem sido o caso.
A permanência do jogador está em discussão. Fernando Diniz aprecia o estilo de jogo de Jair e acredita que ele pode ser útil, mas a decisão final não dependerá apenas da comissão técnica. Segundo o staff do atleta, não há proposta ou negociações em andamento no momento. Tá aí, até aqui a Net Vasco também destacou, né? Staff de Jair afirma que o jogador não tem propostas no momento. Cara, mas assim, eu concordo aqui com a diretoria do Vasco nesse sentido, porque como o Fernando Diniz muito bem falou na coletiva, né? Eu acho também, né, que o estilo do Diniz casa com as características do Jair, porque o Jair é muito bom tecnicamente, tanto que o Diniz fala, né, que gostaria de contar com ele, indicou ele, na verdade, né, para o Fluminense em 2023. Mas é isso, né? Um time com uma dificuldade financeira do Vasco, ter o Jair, que é o que? O quinto, né? Quinto maior salário, é isso? Coutinho, Paes, João Vitor, isso mesmo, o quinto maior salário, e o cara ser reserva, é mais interessante, né? Você vai lá, Jair, conseguir reduzir a folha para contratar um jogador, na minha opinião, um atacante de lado, ou um zagueiro, né, que possa chegar, opa, é minha camisa, sou titular, vai pra lá, não sei quem, vai João Vitor, não sei o que, pá, Luiz Gustavo, sabe? É isso, eu vejo dessa forma também, mas também entendo que é complicado, né, família? Um time da Série A, nesse atual momento do Jair, pagar um alto salário para ele. Eu acho difícil, porque o Jair, né, em 2023 não foi Jair, 2024 acabou tendo uma lesão grave e esse ano, não dá para negar, é reserva do Vasco nesse momento ainda mais, né, depois da grande atuação do Tietchan na partida contra o Fortaleza. E aí a gente chega aqui na reta final do nosso vídeo. Eu queria destacar rapidamente aqui esse vídeo para a galera que não acompanhou, do Pedrinho e também do Fernando Diniz, nos bastidores ali da vitória do Vasco por 3 a 0, perdão, sobre o Fortaleza. E aí o Pedrinho, né, toca naquele assunto que ele deu a entrevista, falando que o Vasco, na visão dele, está entre os 8 melhores elencos do futebol brasileiro. Inclusive o Tietchan falou sobre isso na Vasco TV. Eu estava assistindo, né, ele e Verratti falou que eles concordam com o Pedrinho, com o presidente, mas é que o momento, a pressão, o Vasco é um clube gigante que há muito tempo, né, não conquista palavras do Tietchan, mas os jogadores têm que entenderem isso, passar por cima disso tudo, ter esse nível de atuação para o torcedor jogar junto. Mas se liga só, acho muito interessante. Com muito carinho e respeito a todos vocês, e não vai ser diferente até o último dia que eu estiver aqui. Eu quero agradecer a todos vocês sempre, mas em especial ao professor Diniz, por ter aceito esse desafio, e muitas vezes as palavras que eu usei, elas são transformadas por causa dos resultados, né? Porque toda vez que eu vou para a entrevista eu falo que com o coração, com a alma, eu não uso estratégia, eu não sou malandro, eu não sou esperto, eu vou ali de coração aberto. E quando eu falei lá atrás para vocês, no ano passado, que a gente brigaria pela Libertadores, e nós brigamos, e esse ano, quando eu usei a frase que nós estávamos entre os 8 melhores elencos do Brasil, eu falei confiando em vocês. E eu acho que faltava, com muito respeito a todos que passaram aqui, uma pessoa como o Diniz e a sua comissão, que conseguisse botar isso para fora. A vitória, eu acho que ela é consequência de tudo que vocês merecem, que nós merecemos. É um trabalho de reconstrução da instituição, não só como história. Eu sei que é um trabalho inicial do professor, mas é um trabalho de amor, de entrega, como é o trabalho de todos nós aqui. E agradeço por convite a vocês, tá? Nós vencemos muita coisa na turma dos treinos. Nós só não ganhamos o placar final do jogo. Lembra vocês, teve muita vitória naquela derrota lá do placar. E hoje a vitória não termina aqui. A vitória agora continua para terça-feira. Então para terça-feira vamos ser melhor. Vamos lotar isso aqui, vai ficar pequeno, nós vamos jogar no Maracanã. A torcida em cima da gente, apoiando vocês. Tá beleza, gente? Parabéns pra todo mundo, a entrega do caralho, ó. Toda vez que a gente conseguir ganhar, sempre para. Beleza, gente? Parabéns pra... Tá aí. Eu entendo que quem cobra, nesse momento, a saída do Pedrinho, é incompetente, tá tratando o Vasco como sua casa, cheio de amiguinhos, uma vitória não é o suficiente, né? Não é. Você não é Nutella a esse ponto, iludida a esse ponto. Mas eu fico aqui, né, a galera que fala que eu passo o pano para o Pedrinho, é muito nesse sentido, cara. Já falei aqui algumas vezes, não sei se ele é competente o suficiente, né? O Edmundo, no momento de raiva, falou uma coisa interessante, que financeiramente o Vasco está caminhando, que não está acontecendo, né? Dentro de campo, são os resultados, as contratações, mas é isso. Um cara na posição dele vai errar, vai acertar, mas isso aí que você acabou de ver, isso aqui, ó, sabe? Família, o cara gosta do Vasco. Não é possível que ia sair lá da situação que ele tava na Globo, melhor comentarista do Brasil, sei lá, 3, 4 anos consecutivos, pra fazer merda no Vasco. É porque eu vejo alguns vascaínos tratarem toda essa situação como uma situação fácil.
Já falei isso aqui algumas vezes, né? Parece que o Vasco está há 23 anos sendo conduzido de uma forma excelente, profissional, e não é o caso. Fazer futebol hoje, eu entendo que é difícil. Pô, a gente tá vendo aí, eu vi outro dia uma matéria do GE falando da SAF lá do Galo, pô, cheio de empresários lá experientes, né? E o Galo com uma dívida enorme, né? Depois de se transformar em SAF. Entendo que deve estar tudo sob controle, imagino eu. Mas não é fácil. Não é fácil fazer futebol. E ainda mais o Vasco, esse momento de pressão, SAF furada, né? Pintaram o mundo da Disney pro Vascaínos com a 777. Esse caos político, esse cenário político, agora aparece todo mundo pra falar uma graça. Né? É engraçado que quando ganha ninguém fala nada. Tu vai ver, sequência de vitórias. Vai ver se vai aparecer alguém pra falar alguma coisa. Não aparece. Sabe? Aproveita o momento ruim pra perturbar. Então, assim, pelo menos aqui, para o Thiagão, não posso falar por todo o vascaíno. Torço muito pelo Pedrinho, porque ele passa um sentimento, um amor pelo clube. E eu acho que o cara, o presidente, que tem esse sentimento pelo clube, ele pode errar, ele vai acertar, mas sempre buscando o melhor para o Vasco. E aí, você pode falar isso? Você pode falar a mesma coisa do que o Salgado fez? O Vasco foi rebaixado, o cara apareceu rindo numa coletiva. Rebaixado, o cara permaneceu na Série B, como se nada tivesse acontecendo. Vende o Vasco para 777, um caos aí pelo mundo, o cara vai no GE e fala... É só seguir o barco, o Vasco tá no caminho certo. Você entende o que eu tô falando? Em relação ao Diniz, família vascaína, é isso, né? Que mudança de postura, mas a gente vai falar um pouco mais depois de ouvir aqui Thiago Leifert e também o Mala Sem Alça, com todo respeito, do Mauro César. Os dois também destacaram aqui o PH que a gente vai falar no final do vídeo. Olha só. Falar dos jogos, vou começar pelo Vasco da Gana. O Vascão, rapaz, tomou um café lá com o Diniz. Não precisa nem olhar tática, tá? Não precisa nem olhar estratégia, que a gente sempre fala do Diniz, do jeito de sair jogando, o goleiro, não precisa nem olhar isso aí. Só a diferença de vontade nos primeiros 10 minutos. Se você pega aqueles primeiros 10 minutos e exporta eles pro jogo do Lanús, o Vasco tinha ganhado de 3-0 do Lanús nos 2 jogos, 4-0. Se tinha amassado o Puerto Cabelo. Só aqueles 10 minutos de vontade de ir pra bola. Eu sou fã do Diniz, eu sei que muita gente tem crítica, eu gosto do Diniz. Eu acho que depois de um tempo, isso ele precisa melhorar, a intensidade dele e dos jogadores, eu acho que eles acabam cansando uns dos outros. Eu não sei se vocês têm a mesma sensação que eu, mas que sempre chega um momento no trabalho do Diniz que a relação com os jogadores fica um pouco mais áspera, né? Ele fica um pouco mais nervoso na área técnica, mas eu acho que aos poucos ele está sabendo lidar com isso também, e essas pausas que ele faz longe do futebol o ajudam a talvez enxergar isso e escutar isso. Mas, pô, cara, é outra vontade. O Vasco jogou muito bem. O Vasco foi para ganhar o jogo, foi para se impor em casa, e aquele Vasco competitivo que a gente tinha visto no ano passado, no segundo semestre. E eu acho que eu já me empolguei, já acho que vai dar certo. E eu gosto do PH, cara. O PH jogou muito. Eu gosto do PH, eu achei bom. Acho que eu mandei uma mensagem para um amigo meu, precisa aprender a cruzar. Todo lateral, hoje no mundo, precisa aprender a cruzar. Mas ele é bom lateral. Vascão chegou, hein? Vascão já, acho que acabou. Acho que o sol saiu. E teve gol com saidinha, né? Isso ninguém fala. Foi o gol, própria assistência do Paulo Henrique, né? Que a bola atravessa o campo inteiro ali. Não, o Vasco jogou muito melhor, assim, como postura. É óbvio que Fortaleza foi um time que ameaçou até, teve chances, o Léo Jardim trabalhou, mas se comparar, né, padrão assim dos outros jogos do Vasco... E aqueles primeiros 5 minutos, que a bola, foi aquela que a bola que passa... Não, ele deu um pouco de frio na barriga, mas isso é o frio na barriga normal do futebol. Mas foi outro time, Canedinho, não tinha nem comparação. 9 jogos sem vitória, tava muito tempo sem ganhar, então até uma questão de confiança. E é isso, ele vai recuperar a confiança, Eu esperava muito que ele fizesse, assim, uma super revolução no time. Vai entrar o Paulinho titular, o Jair, parece que o Jair já vai sair. Vai sair o Coutinho, vai não sei o que. Pô, ele manteve praticamente toda a estrutura de time e tá fazendo o time jogar um futebol melhor. É claro que a amostragem é pequena. Né, mas era outro espírito. Mas é isso, a diferença é sensível, tá no ar, né? Que é isso, a diferença de ânimo dos jogadores, isso você consegue perceber. Mas futebol mesmo, assim, ajustes do time, a gente vai acompanhar nas próximas rodadas. Tem Vasco, Fluminense e Vasco, inclusive, fim de semana. Tem, e já o Diniz falou, vamos lotar o estádio, não sei o quê. Ganhou do Fortaleza, boa vitória, hein? Não, sim, foi uma boa vitória do Vasco, sem dúvida alguma. Gol rápido, né? Tornou as coisas mais fáceis. Gol muito rápido lá do Nuno Moreira, que foi uma boa contratação do Vasco. O Verratti fez gol com o pé, né? O que não é muito comum, mas fez gol com o pé. O PH é muito criticado, mas ele tem uns momentos bons, cara. Não acho um jogador desprezível, não. Eu vejo o torcedor do Vasco conectar pra caramba o lateral direito. Acho que dentro dessa realidade do futebol brasileiro, do Vasco, ele é um jogador até que dá bem conta do recado. Tem esses problemas defensivos e tal, e ele fez um passe perfeito pro Verratti no segundo gol. Eu acho que o jogo diz alguma coisa sobre o Vasco. Claro que o Diniz chegou, tem um técnico agora. Não tinha, o Felipe não é técnico, gente. O Felipe tentou ser técnico, Felipe Maestro, mas não é técnico, não tem condição. Não tem condição. Já viu ele no Volta Redonda, no Bangu, os times dele são times que jogam algo que não tem condição, ele não consegue, ele não tem capacidade de fazer o time jogar da maneira que ele quer, não é só qualidade do jogador, não. Então agora o Diniz é um técnico, pode questionar suas ideias, a sua forma de trabalhar e tal, mas ele é um técnico, um cara que tem já um currículo.
E o Vasco, de fato, apresentou-se muito melhor. Acho É isso. Pegando um gancho ali do que o Thiago Leifert falou, inclusive eu toquei nesse assunto. Mas né, nesse momento isso não preocupa, porque o Diniz acabou de chegar e eu acho que o Vasco, né, os jogadores do Vasco estão precisando dessa energia aí, desse chacoalhão aí pra acordar, porque foi muito diferente, né? A postura do Vasco no jogo contra o Fortaleza. Aí você pode falar, mas foi em casa, Thiago, mas contra o Lanús em casa? Não teve isso, não teve essa intensidade, essa postura, um time muito apático. Então realmente o Fernando Diniz já mostrou aí que está sendo importante nesse sentido, e eu acho que com o passar do tempo a gente vai ver o Vasco melhor tecnicamente e taticamente, porque ele vai ter mais tempo, né, para trabalhar. Mas eu concordo, essa questão do relacionamento ali com os jogadores, com o tempo, isso deve, né, dar uma, muita gritaria ali. Eu concordo, espero que o Diniz possa melhorar nesse sentido também, porque a gente torce, né, para ele ter um trabalho longo no Vasco, porque tendo um trabalho longo a gente sabe que o Vasco está no caminho ali das vitórias. Em relação aos dois que destacaram o PH, o Mauro César fala, o Maurinho, né? Grande Maurinho, ele fala que o torcedor pega no pé do PH. Ah, a minoria, né? É a minoria que pega no pé do PH. O que vocês acham? Eu acho que, assim, a grande parte da torcida do Vasco entende que é, sim, né, um bom jogador. Inclusive, eu tava vendo aqui essa postagem dele, né, nas redes sociais. Tá aqui, ó, grande partida e vitória, muito importante. Grupo de parabéns e agora foco no próximo objetivo com muita fé em Deus. E aí eu fui nos comentários, né, o Gabriel Peck tá acompanhando nós, é isso, muito Vasco, né, Gabriel Peck, ele botou lá, ó, voando. O Verrete também, né, ele botou flash, meu respeito. Tá jogando muito. Riquelme também, né, que faz parte aí do elenco do Vasco, botou aqui voando. E o Diego, né, o preparador físico Diego Pereira também comentou, tá rápido, hein? Tá voando o PH. E assim, família, eu concordo plenamente. Thiago Leifert toca ali que ele tem que melhorar o cruzamento, né? De fato, ele não chega bem assim nessa bola. Mas nesse jogo contra o Fortaleza, ele acerta o cruzamento, né? O Verrete até chuta lá a trave, porque dava, né, pra dar a direção. E o Verrete costuma, né, aproveitar essas oportunidades. Só que ele testa ali, aí a bola não pega certo na cabeça dele. E no segundo tempo, logo no início do jogo, que jogadaça. É uma jogada de lateral brabo. Quanto tempo você não vê isso? O drible da vaca ali, tapa na frente, velocidade e olhou, levantou a cabeça e deu Verrete na cara do gol. Então assim, é um lateral que tá jogando muita bola, família vascaína. Até levantando aqui os números dele, o André Garoni postou, números de PH entre os laterais direitos do Brasileirão 2025. Drible, certos, primeiro, 23. Desarmes, primeiro, 29. Disputas de bola vencidas, 66, primeiro. Duelos ganhos no chão, 58, primeiro também. Eu não sei se estava impedido ou não, aquele lance do Luthiero. Tu viu a recuperação dele? Tu viu a recuperação do PH ali? Então tá muito bem, mas eu não vou falar que é isso, é aquilo. Outro dia eu fui falar que o Hugo Moura era um dos melhores jogadores do Vasco na atual temporada, 3 jogos seguidos fazendo merda. Ele até falou sobre isso na Zona Mista. Então eu não vou falar nada do PH, mas sim, tá jogando muita bola e hoje é uma das referências do nosso Vascão, família vascaína. Espero que continue dessa forma, tá sendo uma arma importante aí pro nosso jogo e com certeza o Fernando Diniz vai potencializar muito mais o PH. Concorda? Discorda? Deixa aqui nos comentários. Daqui a pouco eu tô de volta. Fui. Nós, vamos ser Vasco.